Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó. Estudamos na lição passada a brilhante fala de Jó a respeito da verdadeira sabedoria. Hoje veremos o último discurso de defesa do patriarca de Uz, que abrange os capítulos 29, 30 e 31 do seu livro. Nesse último discurso, o fiel servo de Deus abrange três aspectos: o passado de bênção na presença de Deus, o presente em extremo sofrimento e opressão, e a insegurança do seu futuro, pois ele se sentia abandonado pelo Deus Todo-Poderoso. Que a nossa meditação hoje, meus irmãos, possa nos trazer profundas reflexões a respeito de como devemos enfrentar as grandes dificuldades que se apresentam diante de nós na nossa caminhada para o céu. O textuário da lição está em Jó, no capítulo 31, versículo 4, e nos diz: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Já a verdade prática nos ensina: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Para a leitura bíblica em classe, leremos textos nos três capítulos que abrangem o discurso de Jó. No capítulo 29, dos versículos do 1 ao 5, depois no capítulo 30, também dos versículos 1 ao 5, e finalmente no capítulo 31, também dos versículos 1 ao 30. Acompanhe a leitura, por favor. Jó capítulo 29. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Agora, Jó capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos imbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. E finalmente Jó capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano. Como objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Para os objetivos específicos, queridos irmãos, temos três, tendo em vista que temos três tópicos para esta lição. Para o tópico 1, o objetivo específico é mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Já para o tópico 2, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E finalmente, para o tópico 3, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Meus irmãos, como de costume, antes de iniciarmos o comentário, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição do vídeo. E se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará disponível logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, meus irmãos, vamos para os comentários. Introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Ali em Jó
31, versículo 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Nostalgia pode ser definida como saudade de algo, vontade de voltar ao passado. E esse era realmente o sentimento que dominava o coração do patriarca naquele momento. O desejo de voltar ao passado. Leamos o que diz Jó, capítulo 29, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Vejam como Jó expressou esse desejo de forma clara. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Conforme mencionamos no início desta aula, meus irmãos, esta lição abrangerá justamente esses três aspectos do discurso de Jó. O seu passado de bênção, o seu presente de extremo sofrimento e a insegurança do futuro, pois ele se sentia abandonado pelo Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Mesmo estando inseguro quanto ao futuro, Jó permanece firme no seu propósito de se apresentar diante de Deus para poder apresentar a sua defesa. Leamos o que diz Jó 31, 25, na Almeida Revista e Corrigida. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Vejam, meus irmãos, que Jó realmente estava firme no propósito de se apresentar diante de Deus, para, diante do seu Senhor, apresentar a sua inocência, apresentar a sua retidão em atitudes, pensamentos e tudo mais. Jó permanecia firme neste propósito. Para o ponto central da lição nós temos: conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos, meus irmãos, ao tópico 1. Jó relembra seu passado de glória. Aqui vamos analisar a primeira parte do discurso de Jó, onde ele relembra a sua situação de bênção, o período de grande prosperidade que ele viveu, anterior a esse que estava vivendo, de grande prosperidade, em que a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Tópico 1. Prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico em relação ao seu passado. Vejam que aqui nós encontramos mais uma vez a palavra nostalgia, a palavra que se refere à nostalgia, que é do desejo de voltar ao passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Nessa primeira parte do discurso de Jó, que abrange o capítulo 29 do seu livro, nós vemos, meus irmãos, as abundantes bênçãos que Jó desfrutava diante do Deus Todo-Poderoso. E é isso que ele quer relembrar nesta primeira parte do seu discurso. Eram lembranças de um passado que não existia mais. Jó, meus irmãos, olhava para o seu passado com saudades, porque o seu presente era terrivelmente doloroso e opressivo. Por causa disso, o patriarca teve aquele sentimento de nostalgia, aquele desejo de voltar para aqueles momentos em que ele gozava, desfrutava das bênçãos do Todo-Poderoso em sua vida. Durante a leitura do livro de Jó, meus irmãos, nós podemos perceber a intensidade da opressão sobre aquele servo do Senhor. Lá atrás, nós vimos em lições anteriores que ele chegou a desejar a morte. E agora, neste seu último discurso de defesa, Jó, ao invés de desejar, de mencionar o desejo de morrer, ele menciona o desejo de voltar lá atrás, no tempo em que ele desfrutava das bênçãos de Deus. Percebam então o conjunto de sentimentos e pensamentos que uma pessoa, debaixo de uma terrível opressão pode ter. Uma hora deseja morrer, outra hora deseja voltar ao passado, para os tempos de paz. Meus irmãos, a Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde cada um de nós, meus irmãos, para que nos momentos de opressão
nós possamos nos agarrar ao Senhor, nós possamos nos lançar diante do Senhor, nos braços do Senhor, para que esta opressão não nos tire o equilíbrio, não nos tire aquela sobriedade para sempre fazermos a vontade de Deus. É verdade, dificuldades e aflições se apresentarão diante da nossa vida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflições, mas que a graça do Senhor, meus irmãos, e com a ajuda do Espírito Santo, possamos, mesmo nesses momentos de grande dificuldade, possamos manter o nosso equilíbrio, manter a nossa sobriedade, para que nós nunca neguemos e nos desviemos do caminho do Senhor. Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? A angústia, a dor e a perseguição? Meus irmãos, da parte de Deus, nada pode nos separar deste amor de Cristo. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. No livro do Apocalipse diz: persevera até o fim. Aquele que vencer, receberá de Deus recompensa. Tu, porém, vai até o fim, disse o Senhor para Daniel. Nós precisamos, queridos irmãos, ir até o fim. Não importa as dificuldades que se apresentem, nós temos que ser fiéis, mesmo que para isso precisemos morrer em defesa do Evangelho. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Hoje podemos contar com a graça de Deus. Hoje temos tudo, meus irmãos, para sermos vencedores diante do Senhor. Porque agora só depende de nós, só depende do nosso esforço, no sentido de obedecer, no sentido de nos doarmos ao Senhor. Porque com certeza, a parte dele, ele fará. Glórias ao nome do Senhor. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Meus irmãos, este início do capítulo 29 do livro de Jó nos mostra alguns pontos importantes que nos explicam o porquê da grande prosperidade deste patriarca de Uz. Leiamos o que diz, como por exemplo, Jó capítulo 29, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Esse texto, meus irmãos, pode significar que o patriarca de Uz recebia revelações de Deus a respeito de quais decisões ele deveria tomar. Vejam que no texto ele diz que ele recebia luz para caminhar no meio das trevas. E que luz seria essa, senão revelações do Deus Todo-Poderoso a respeito de decisões, a respeito de estratégias, a respeito do que fazer para prosperar nesta terra. E quando lemos o que está ali no seu livro, no capítulo 29, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida, vamos ler esse texto. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Vejam, meus irmãos, no versículo 23, ele diz que a luz do Senhor, a candeia de Deus, brilhava sobre a sua mente. Ele podia andar na luz enquanto os outros estavam em trevas. E aqui no versículo 4 do capítulo 29, ele diz que o segredo de Deus estava na sua tenda. E que segredo de Deus seria esse, meus irmãos? Tudo bem, concordamos que o segredo de Deus pode ser o conhecimento de Deus. Mas qual é o segredo de Deus que resulta em prosperidade material sobre a nossa vida? Justamente as revelações de Deus. De alguma forma, meus irmãos, que eu não consigo compreender ainda, Deus mostrava para Jó segredos maravilhosos que ajudaram-no a prosperar na sua vida material. Deus o dava luz, o dava entendimento para tomar as decisões corretas e também desde a sua mocidade Jó gozava desse privilégio de ter o segredo de Deus, que no meu entendimento são as revelações de Deus para a sua vida. E por isso ele era um homem grandemente próspero, meus irmãos. Porque Deus é aquele que conhece todas as coisas. Deus é aquele que é o dono do ouro e da prata. E Ele pode tranquilamente nos trazer revelações, sabedoria, graça e entendimento
para que tomemos as melhores decisões das nossas vidas em todos os momentos. Se nós confiarmos em Deus para que o Senhor nos oriente nas decisões que precisamos tomar, certamente tomaremos as decisões corretas. Mas para isso temos que gastar tempo em oração, temos que gastar tempo meditando na palavra de Deus, para que esta sabedoria nos alcance e possamos, inspirados pelo Espírito Santo, tomar as decisões corretas. E acredito que era isso que acontecia na vida do patriarca de Uz. E existe mais um detalhe que eu gostaria de mencionar. Jó não tinha, meus irmãos, até aquele momento, tido um encontro pessoal com o Senhor, não tinha visto o Senhor, não tinha recebido do Senhor alguma revelação no sentido de Deus se apresentar a ele. Por que eu digo isso? No capítulo 42, no versículo 5 do seu livro, ele diz, vamos ler na Nova Versão Transformadora: antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Vejam, irmãos, então, que Jó tinha um relacionamento com Deus apenas pelo fato de ter recebido dos seus pais orientações a respeito do Deus Todo-Poderoso. Porque os irmãos se lembram que naquela época a transmissão do conhecimento, a transmissão principalmente do conhecimento de Deus, era feita via oral. Os pais passavam para os filhos os seus conhecimentos. Era de responsabilidade dos pais ensinar seus filhos a respeito de Deus. E certamente Jó foi ensinado pelos seus pais, e os seus pais foram tiveram tanto sucesso nessa questão da transmissão do conhecimento de Deus para Jó, que através do ensinamento dos seus pais, Jó se agarrou com fé naqueles ensinamentos a respeito do Deus Todo-Poderoso e foi obediente durante toda a sua vida. E de alguma forma ele começou a gozar dessas revelações de Deus. Provavelmente não foram revelações diretas com Deus falando com ele, mas sim Deus dava-lhe sabedoria, e Jó reconhecia claramente que aquela sabedoria que ele recebia era tão somente um presente de Deus. E ele propriamente diz aqui no capítulo 29, versículo 2, primeiro sobre a luz de Deus que estava sobre ele, e depois ali no versículo 3, que Deus estava com ele na mocidade. O segredo de Deus estava sobre a tenda de Jó, fazendo com que ele fosse grandemente próspero e abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, reconhecimento social. Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Conforme o comentarista comentou, meus irmãos, Jó gozava, além da sua prosperidade material, uma posição de grande prestígio e respeito naquela comunidade em que ele vivia. A Bíblia nos dá a entender que ele participava daquele grupo que julgava as questões que surgissem no meio do povo. E além disso, por conta do grande respeito que ele havia conquistado diante daquele povo, ele era considerado como um sábio conselheiro. Tudo isso nos mostra, meus irmãos, que Jó vivia o que poderia ser chamado e classificado hoje como uma vida de sucesso. Ele gozava prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Aqui, meus irmãos, encontramos mais um dos motivos pelos quais ele era abençoado por Deus: a preocupação em ajudar os outros. Jó era justo e tratava tudo e todos com a mesma justiça. Ele ajudava os pobres, como vimos nas lições anteriores, e se preocupava com o bem-estar do seu próximo. Leamos o que diz Jó no capítulo 29, versículos 12 e 13, na Nova Versão Internacional. Pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração
da viúva. Vejam então, meus irmãos, que Jó atuava, Jó era ativo nessa questão da ajuda ao próximo. E aqui eu quero mencionar ainda um grande segredo que Salomão nos revelou ali no livro de Provérbios. Leiamos o que diz, Provérbios 19 e 17, na Almeida Revista e Corrigida. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele, o Senhor, lhe pagará o seu benefício. Aqui, meus irmãos, temos um segredo maravilhoso. Aquele que se compadece do pobre, aquele que ajuda o pobre, aquele que se preocupa em ajudar o seu próximo que seja pobre, Salomão diz que essa pessoa está emprestando para Deus e que Deus lhe pagará o seu benefício. Por quê, meus irmãos? Deus não deve, não fica devendo nada a ninguém. Quem empresta a Deus, Deus com certeza pagará de volta, porque Deus não é caloteiro. Deus, ele honra os seus compromissos, Deus honra a sua palavra. E Salomão está dizendo aqui claramente que está emprestando a Deus quem se compadece do pobre, quem ajuda o pobre, e Deus lhe pagará o seu benefício. Isso foi um grande segredo que Jó descobriu já lá na sua vida, lá atrás. E esse foi um dos grandes motivos também de ele ser um homem muito próspero. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Aqui, meus irmãos, encontramos um conceito bastante importante. Somos nós que nos vestimos de justiça através dos nossos atos. Em Efésios 6,14, na Almeida Revista e Corrigida, nós lemos: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Muitos interpretam, meus irmãos, esse texto que se refere à armadura de Deus ali em Efésios no capítulo 6. Muitas pessoas acreditam que é o Senhor quem nos dá essa vestimenta de verdade dos nossos lombos e essa couraça da justiça. Mas na realidade não é o Senhor quem dá, somos nós que adquirimos estas armas espirituais ou esses componentes da armadura de Deus através das nossas atitudes. Cingir os lombos com a verdade significa que nós temos uma vida pautada, baseada na verdade, ou seja, nós não mentimos, nós não enganamos, nós não trapaceamos. E quando ele diz aqui a couraça da justiça, é algo que vem por fora da vestimenta, ou seja, é como se fosse uma proteção que nós adquirimos, nós adquirimos através dos nossos atos de justiça. E aqui precisa ficar claro, meus irmãos, que não é a nossa justiça própria. É os nossos atos de justiça obedecendo ao que diz a palavra de Deus, escolhendo obedecer a palavra de Deus, escolhendo ser justos e buscando e praticando esta justiça, custe o que custar. Paulo disse que mesmo que seja para dano nosso, ou seja, mesmo que sejamos prejudicados, precisamos continuar defendendo a verdade e sendo justos, mesmo que para isso tenhamos prejuízos financeiros, porque, meus irmãos, convenhamos, quem está indo para o céu, é melhor ter algum tipo de prejuízo financeiro aqui em vida, enquanto humanos, do que por causa de dinheiro perdermos a salvação, perdermos o céu por causa de alguma coisa que percamos, alguma coisa material que possamos perder aqui. Então vejam que esses componentes da armadura de Deus, somos nós quem adquirimos através de falarmos a verdade e através de praticarmos a justiça, que é tão somente cumprirmos os mandamentos do Senhor, cumprirmos a palavra de Deus. Vejam então que Jó era alguém que se revestia, aqui o comentarista diz, né? Que seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e um adorno. E agora, nós, como cristãos no Novo Testamento, sabemos que além de vestimenta, meus irmãos, que estas características fazem parte da armadura de Deus, ou seja, das nossas proteções, das nossas armas de defesa contra o inimigo das nossas almas. E existe ainda uma outra afirmação de Jó a respeito dessa questão da justiça ser uma vestimenta. Leamos o que diz Jó, capítulo 29, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida. Cobria-me de justiça, e ela me servia de quê? De veste, de roupa.
como manto e diadema era o meu juízo. Vejam, meus irmãos, é muito claro esse conceito bíblico aqui no livro de Jó. Justiça, juízo e verdade são componentes da armadura do Senhor, da armadura de Deus, que nós precisamos buscar através das nossas atitudes. E não algo que vem milagrosamente das mãos do Senhor, Deus dizendo, olha, toma aqui a couraça da justiça. Não. Nós é quem conquistamos essa couraça da justiça através da nossa obediência. Toma aqui o manto, cingir os vossos lombos com a verdade. Toma aqui a roupa que vai por baixo da couraça, que é a verdade. Não é o Senhor quem dá, somos nós quem conquistamos através de praticar e viver a verdade em Cristo Jesus. Que isso fique muito claro para os irmãos, principalmente que os irmãos ministrem isso na sua sala de aula. A responsabilidade de adquirir esses componentes da armadura espiritual é nossa. Nós que precisamos viver uma vida verdadeira, em verdade, em justiça. Esses componentes não vêm das mãos de Deus. Nós que precisamos conquistá-los. Ele dava apoio social aos menos favorecidos. E era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. Vejam, meus irmãos, que Jó tinha a consciência clara da responsabilidade como servo de Deus em servir os outros. Ele estava cumprindo na íntegra o segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como diz lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 31. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é a maior demonstração de amor, meus irmãos, do que servir aos outros? E Jó entendeu e praticava isso de forma completa em sua vida. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Jó se esforçava, meus irmãos, para agradar a Deus. E passar por uma situação como aquela que ele estava passando, com certeza não estava nos seus planos. Aquela seria uma situação inimaginável de acontecer na vida do patriarca. Por quê? Porque ele era um homem justo. E também ele inicialmente acreditava naquela questão da justiça da retribuição. Ele acreditava nisso porque aquilo era o pensamento corrente, era o senso comum. Mas Deus estava mostrando diretamente para Jó que aquela não era uma lei absoluta, que não se podia limitar o agir de Deus. Subtópico 3. Uma ponderação importante. Não havia dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. A justiça social, meus irmãos, defendida pela Bíblia, não é o socialismo e muito menos a igualdade de classes. O que o Evangelho nos ensina é ajudar os pobres e amparar aqueles que precisam de ajuda. As atitudes demonstradas por um coração cheio de amor é a maior demonstração de que somos verdadeiramente servos de Deus. Leiamos o que diz João 13:35 na Almeida Revista e Corrigida. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E notem que aqui não está falando num amor apenas de fala. Está se referindo a um amor de ação. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes, ou seja, se agirdes com amor, se tiverdes realmente atitudes que demonstrem este amor. Este é o maior sinal, meus irmãos, de que somos verdadeiramente servos de Deus. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos tempos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. A base do socialismo é a chamada sociedade sem classe.
que não é de forma alguma apoiada pela Bíblia. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que sempre existirá o pobre. Leamos o que diz João, no Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 8, na Nova Versão Transformadora. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Vejam que Cristo diz claramente, vocês sempre terão os pobres. Ou seja, a Bíblia não está defendendo uma sociedade sem classe. O que a Bíblia diz é que nós temos, abre aspas, a obrigação, como servos de Deus, de nos preocuparmos em ajudar o nosso próximo, em amparar aqueles que precisam de ajuda. O que demonstrará para todos que nós somos verdadeiros servos de Deus. Chegamos agora ao tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Agora, meus irmãos, chegamos à segunda parte do discurso de Jó, onde ele lamenta a sua situação atual de profunda opressão e sofrimento. Essa parte do seu discurso abrange o capítulo 30 do seu livro. Subtópico 1. O desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto em que havia chegado sua miséria. Aqui, meus irmãos, o comentarista está se referindo a Jó ter perdido a sua honra e também o respeito das pessoas que antigamente o consideravam. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Na realidade, meus irmãos, esse respeito foi conquistado por conta de vários fatores. Além da idade do patriarca, a prosperidade, a sabedoria e a justiça que ele praticava, contribuíram para que as pessoas passassem a respeitá-lo e também a honrá-lo. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Meus irmãos, esse texto aqui de Jó, capítulo 30, versículo 1, é um texto bastante complicado. Parece, quando se lê assim, em primeira vista, que Jó estava tendo uma posição de soberba, quando ele diz, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Parece que Jó está tendo aqui um discurso de soberba. Eu não vou ter condições de explicar a respeito disso, mas eu sugiro aos irmãos que leiam com bastante atenção o subsídio bíblico-teológico do tópico 2 da própria lição de professor. Ali, no subsídio bíblico-teológico, nós temos uma explicação do porquê Jó se referiu aos pais desses jovens daquela forma. Ali é o texto tirado do comentário bíblico Beacon. Existe uma explicação muito maravilhosa a respeito do porquê Jó se referiu, porque Jó se referiu a estas pessoas dessa forma. Então eu sugiro que os irmãos estudem o subsídio bíblico-teológico do tópico 2, porque ali os irmãos vão encontrar as respostas do porquê Jó se referiu a estas pessoas desta forma tão impactante no primeiro momento. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Por essa expressão de fundo do poço, podemos interpretar de que tudo aquilo que podia dar errado na vida de Jó tinha dado errado, ou seja, não havia condições de piorar ainda mais. Então essa era aquela expressão, é a expressão que as pessoas normalmente costumam usar. Está no fundo do poço, ou seja, não pode acontecer mais nada de errado, porque tudo aquilo que havia que poderia dar errado na vida dessa pessoa já deu. Subtópico 2. Abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional.
Meus irmãos, o sofrimento do patriarca foi terrível. Leiamos o que diz Jó no capítulo 30, versículo 17, na Almeida Revista e Corrigida. A noite corrói os meus ossos, e a dor que me atormenta não descansa. Você já imaginou uma dor que nunca para, uma dor que atormenta, que nunca para? Foi isso que o Jó estava experimentando durante aquele período de provação. Uma dor que nunca cessava. Uma dor que nunca descansava. Como o salmista, Jó lamenta suas dores. Aqui vemos, meus irmãos, a angústia, a demonstração de angústia daquele servo de Deus. Jó, no capítulo 30, versículo 20, Almeida, Revista e Corrigida, nos diz: clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Por mais que Jó clamasse até aquele momento, Deus não havia respondido de forma alguma. E por causa disso, Jó se sentia abandonado por Deus. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado as suas vestes. Meus irmãos, aqui precisamos lembrar que ali no início da sua provação, Jó trocou as suas roupas normais por uma roupa que eles chamavam de, se vestiu de pano de saco e cinza. Então Jó não estava vestido com as suas roupas normais durante aquele período de provação. Leiamos o que diz Jó no capítulo 16, versículo 15, na Nova Versão Transformadora. Em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho se revolve no pó. Então, esse versículo de Jó 16:15 nos mostra que realmente Jó não estava vestido com as suas roupas normais, mas ele estava vestido de pano de saco. E essas questões das manchas, como o comentarista pontuou, provavelmente simbolizavam o quê? Aquele sangue que minava das feridas purulentas que se espalharam por todo o corpo do patriarca. A Bíblia nos dá a entender que feridas purulentas, ou seja, com pus, eclodiram, apareceram em todas as partes do corpo de Jó. Os irmãos sabem que ferida com pus normalmente vaza sangue. E este sangue misturado com pus provavelmente manchou toda a sua roupa, que era pano de saco. Representando, meus irmãos, a posição mais baixa de humilhação que um homem podia se submeter. Além de estar vestido de saco, de pano de saco e cinza, além de estar se revolvendo nas cinzas ali naquele lugar de imundície da cidade, ainda as suas roupas, as suas poucas roupas, estavam todas manchadas de sangue e pus, o que era algo terrivelmente desprezado naquela época. Ele imagina que Deus está por trás de todo este sofrimento e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Conforme mencionado, meus irmãos, Jó acreditava que Deus o havia abandonado. E além disso, além de abandoná-lo, o estava perseguindo. Leiamos o que diz Jó no capítulo 30, versículo 21, na Nova Versão Transformadora. Tu me tratas com crueldade, isso aqui é Jó falando para Deus. Tu me tratas com crueldade e usas o teu poder para me perseguir. Vejam, meus irmãos, que todos estes pensamentos atormentavam a mente do patriarca de Uz. Subtópico 3. Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Notem, meus irmãos, a situação em que Jó se encontrava. Ele foi abandonado por todos. Primeiro, a sua esposa não entendia o porquê que ele ainda se mantinha fiel a Deus, tanto que ela o aconselhou, de forma louca, a amaldiçoar a Deus e morrer. Os seus 3 amigos, que ao invés de virem consolá-lo, se tornaram acusadores.
Ele era desprezado e até era cuspido pelas pessoas mais vis e desprezíveis que moravam naquela comunidade. E para piorar, ele ainda se sentia abandonado e perseguido pelo próprio Deus. Vejam então, irmãos, que carga emocional, que carga de opressão estava sobre a cabeça, sobre a vida daquele servo fiel ao Senhor. Leamos o que diz Jó no capítulo 30, versículo 10, na Nova Versão Transformadora. Desprezam-me e ficam longe de mim, só se aproximam para cuspir em meu rosto. Aqui é a comprovação daquilo que eu acabei de dizer. Aquelas pessoas que eram as mais vis daquela comunidade chegavam junto de Jó para cuspir no rosto dele. Meus irmãos, será que algum de nós conseguiria suportar uma situação como essa? Que nós possamos meditar, nós possamos pensar a esse respeito. O que Jó sofreu, provavelmente, poucos de nós conseguiria suportar. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro era totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Aqui vemos, meus irmãos, mais uma estratégia do inimigo das nossas almas para tentar desestabilizar ainda mais o patriarca de Uz. E o nosso inimigo usou a mesma estratégia com o Senhor Jesus Cristo no momento em que o nosso Senhor estava na cruz, sofrendo as dores e a vergonha de estar crucificado. Leamos o que diz Mateus no capítulo 27, versículos 42 e 43, na Nova Almeida Atualizada. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Percebam, meus irmãos, aqui, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo também aconteceu com Jó. Jó ajudava todas as pessoas. Jó era aquele servo amoroso que amparava os órfãos, amparava as viúvas, estendia as mãos para os necessitados. E agora, naquele momento do seu sofrimento, ninguém lhe estendia as mãos para ajudar. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. É o que acabamos de comentar agora há pouco. Nós não podemos fazer as coisas, fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas devemos realmente nos lançar diante do Senhor e buscar de Deus uma resposta, uma orientação a respeito do que fazer. Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico 3, o futuro em aberto de Jó. Aqui veremos Chegamos, meus irmãos, ao tópico 3, o futuro em aberto de Jó. E aqui, meus irmãos, nós veremos a terceira parte do discurso de defesa de Jó. Subtópico 1. Jó em defesa de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. Notem, meus irmãos, que mesmo não tendo recebido nenhuma resposta de Deus, e estar experimentando grande opressão, tanto física, mental como espiritual, o patriarca se esforça, continua se esforçando para apresentar a sua defesa. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Aqui vale lembrar, meus irmãos, que o patriarca, segundo nós estudamos no começo desse trimestre, provavelmente viveu na época anterior à lei de Moisés. Ou seja, não havia ainda sido estabelecida aquela lei, o decálogo, os 10 mandamentos e todos aquelas outras orientações e leis morais, leis cívicas e tudo mais que nós vemos ali no Pentateuco. Essas leis ainda não haviam sido estabelecidas. Mas, no entanto, a Bíblia nos diz que a consciência, a lei de Deus estava impregnada na consciência das pessoas. E era por essa consciência que as pessoas agiam
em conformidade com a vontade de Deus. Vejam então que, mesmo antes da lei ser estabelecidas, né, através realmente ali dos 10 mandamentos, Deus já havia incluído a lei ou os procedimentos corretos na consciência das pessoas. E o próprio Paulo nos diz isso. Leamos o que diz Romanos, no capítulo 2, versículos 14 e 15, na Nova Versão Transformadora. Percebam bem o que Paulo diz. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Vejam, meus irmãos, que aqui Paulo está falando de quem? Dos gentios que não tinham a lei escrita, mas por causa da sua consciência eles agiam de acordo com a lei. Ou seja, Deus não havia ficado sem representatividade. Por quê? Porque a lei de Deus estava gravada instintivamente na consciência das pessoas. Tá certo que durante os séculos o diabo tem trabalhado para arrancar essa questão da consciência do que é certo e do que é errado da cabeça das pessoas. Mas naquela época, quando Jó viveu, essa consciência estava muito clara na vida das pessoas. Eles tinham a consciência daquilo que podia ser feito e daquilo que não podia ser feito, daquilo que agradava a Deus e daquilo que desagradava a Deus. E Jó tinha na sua consciência uma visão clara de como é que ele deveria se comportar diante do Deus Todo-Poderoso para agradá-lo. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Meus irmãos, Jó já havia compreendido, já naquela época, a respeito da necessidade de vigiarmos o que colocamos diante dos meus olhos. O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque o salmista tinha consciência de que se a pessoa ficasse vendo coisas más, seria prejudicada. E o Senhor Jesus é quem nos dá uma clara indicação sobre o perigo de nós olharmos para alguém de forma impura, de forma a permitirmos que a cobiça tome conta de nós. Leamos o que diz Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, na Almeida Revista e Corrigida. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vocês percebem a gravidade dessa colocação do Senhor Jesus Cristo? O adultério não está somente na prática do sexo ilícito, na prática do sexo entre pessoas que não são casadas. O adultério envolve aquilo que nós vemos e a intenção dos nossos corações. Os irmãos percebem, então, meus irmãos, o risco que nós estamos correndo de nos apresentar diante de material pornográfico? De nos apresentar, mesmo que não seja de material pornográfico, mas de nós nos apresentarmos diante de filmes e séries, onde o sexo, onde a nudez, onde a lascívia é claramente demonstrada. Nós estamos correndo, ou aqueles que se expõem a situações como essa, estão correndo um grave risco de estarem adulterando. Não na prática propriamente dita, em si na prática corporal, mas estarem adulterando no seu coração, que diante de Deus é a mesma coisa. E o mais difícil de tudo isso, meus irmãos, é que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Jó tinha essa consciência, e aqui no capítulo 31 ele diz claramente que fez um acordo com seus olhos, de não olhar para uma moça com um olhar de cobiça, de não olhar para uma moça e desejá-la para si. Então vejam que Jó, até nisso, demonstrava uma profunda sabedoria de Deus e um profundo temor do Senhor também. Porque isso está diretamente ligado, meus irmãos, ao temor do Senhor.
Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, conforme eu acabei de mencionar. E ainda para reforçar essa questão, eu gostaria de ler com os irmãos primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe a leitura. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês notaram quantas classificações nós temos aqui de pessoas que não conseguirão subir aos céus? E entre essas está claramente mencionada os adúlteros. E adúltero aqui não é simplesmente aquele que se relaciona sexualmente com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. É aquele que deseja se relacionar com outra pessoa. O Senhor Jesus Cristo foi claro no seu ensinamento. Aquele que olha para uma pessoa com desejos de cobiça já está adulterando em seu coração. E aqui Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, que nós possamos estar vigiando os nossos olhos, que nós possamos estar selecionando com muito critério tudo aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, porque nós podemos estarmos sendo levados a praticar o adultério espiritual dentro do nosso coração, dependendo daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E eu digo a você, não vale a pena perder a salvação por causa da pornografia. Não vale a pena perder a salvação por causa de uma relação extraconjugal. Não vale a pena perder a salvação por causa de coisas tão banais e passageiras quanto essa. É a nossa eternidade que está em jogo. É onde passaremos a eternidade é que está em risco, está em jogo aqui, meus irmãos. Não adianta nós vivermos uma vida de 80 anos no bem bom, no pecado aqui e passarmos o resto da eternidade no sofrimento do lago de fogo. Que Deus nos guarde, meus irmãos, que nós não endureçamos o nosso coração por causa do engano do pecado. Subtópico 2. Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de ética social. Por ética social, meus irmãos, podemos entender um posicionamento que nos leva a não levar vantagem sobre ninguém, mas sempre agir de acordo com aquilo que for justo. E em relação a isso, a Bíblia está clara, o livro de Jó é claro em dizer que Jó tinha um coração bondoso e se preocupava em ajudar os menos favorecidos. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhe suas queixas. Vejam, meus irmãos, que Jó fazia algo até que era incomum naquela época. Escravo era considerado propriedade, não tinha vontade própria, mas mesmo assim Jó dava ouvidos aos seus escravos, aos seus servos, aos seus empregados, buscando inclusive para eles justiça social, buscando inclusive para estas pessoas honra, hombridade e uma vida de dignidade, não simplesmente como um objeto, como uma propriedade. Mas Jó inclusive dava honra aos seus servos, aos seus escravos, aos seus empregados. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Meus irmãos, como tribuno dos desvalidos, podemos entender como aquele que defendia e ajudava aquelas pessoas que dependiam de outro ou que tinham grandes necessidades. E como Jó tinha um coração amoroso, ele era considerado como um tribuno, ou seja, aquela pessoa a quem aquelas pessoas que tinham necessidade podiam recorrer, porque o seu coração estava sempre aberto para ajudar a todos que tinham necessidade. Vejam que exemplo maravilhoso de vida Jó tem para nós hoje. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social.
Conforme nós já mencionamos, meus irmãos, o amor é algo que nos caracteriza como servos de Deus. Não é o nosso discurso, mas sim as nossas ações que mostram a todos quem nós somos. E religião vem de um termo que significa religar o homem a Deus. E essa religação está diretamente ligada aos frutos que nós demonstramos. A Bíblia é clara em dizer: pelos frutos conhecerei a árvore. Subtópico 3. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas o seu olhar estava no futuro. Aqui precisamos lembrar, meus irmãos, que Jó estava em profunda confusão mental, de acordo com o que nós já estudamos nas aulas anteriores. Profundo sofrimento, profunda opressão e principalmente o sentimento de ter sido abandonado por Deus, porque Deus até aquele momento não lhe havia respondido. Então, Jó considerava o seu futuro incerto, mesmo acreditando na sua justiça, mesmo querendo se apresentar diante de Deus para mostrar, a sua defesa, a sua retidão diante do Criador. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Meus irmãos, nós vimos aqui durante todo esse trimestre que o posicionamento de Jó sempre foi o mesmo. Eu estou inocente. Eu sou inocente. Eu não fiz nada que resultasse em todo este sofrimento que eu estou passando. Eu quero me apresentar diante de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que se eu me apresentar diante de Deus, Jó pensava e Jó falava: eu sairei puro, eu sairei limpo, porque a minha consciência está limpa e tranquila diante do Deus Todo-Poderoso. Este foi sempre o discurso que Jó teve durante todo o seu livro. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Meus irmãos, somos privilegiados em relação a Jó, porque hoje nós temos a revelação da palavra na Bíblia Sagrada, hoje nós temos a revelação do Evangelho nas nossas vidas, a justificação vinda através de Cristo Jesus. Hoje, então, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, mas isso não tira a nossa responsabilidade de continuarmos agindo com justiça, como dissemos no passado. Nós precisamos adquirir para nós a couraça da justiça, que significa o quê? Que as nossas atitudes são baseadas na justiça da palavra de Deus. Temos que também buscar o revestimento da verdade, ou seja, a nossa vida precisa ser baseada na verdade da palavra de Deus. A justiça da palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus. Se nós cumprirmos tudo isso, nós estaremos realmente trazendo para as nossas vidas a verdade e a justiça, que são proteções contra os ataques do inimigo das nossas almas. Hoje, meus irmãos, somos privilegiados. Não estamos mais na ignorância, não estamos mais debaixo, atrás de um véu, tendo o nosso entendimento coberto por um véu. Hoje, meus irmãos, está tudo declarado. O Evangelho está claro para nós, o Evangelho está à nossa disposição, temos o Espírito Santo também nos ajudando. Vivemos, meus irmãos, na melhor época para se viver em relação ao Evangelho. Tudo está claro, temos a ajuda do Consolador e Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, tem nos ajudado todos os dias a continuarmos nessa jornada rumo a Jerusalém Celestial, que nós possamos reconhecer tudo isso e nos esforçarmos para continuarmos sendo fiéis ao Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final desta lição, vamos agora para a conclusão. Nesta lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredicto de que é um homem injustiçado e inocente. Então vejam, Jó, no seu último discurso, pelo que o comentarista nos dá a entender, sentia no seu coração que estava chegando o momento de se apresentar diante de Deus. E nessa apresentação, Jó tinha consciência
de que sairia inocentado. Glórias ao nome do Senhor. Que nós, meus irmãos, possamos ter a nossa consciência limpa, ter a nossa consciência em tranquilidade diante de Deus, de acordo com as nossas atitudes, as nossas escolhas de andar segundo a palavra de Deus, honrando ao Senhor, praticando justiça, andando em verdade, porque fazendo isso, meus irmãos, a graça do Senhor continuará sendo derramada sobre as nossas vidas e nós continuaremos desfrutando da comunhão desse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para a lição de número 11. Graça e paz e que Deus os abençoe.